Beleza, galera? Galera, a gente está ativando o canal de novo aqui para ajudar vocês aí na redação, ajudar vocês no repertório aí sociocultural, infelizmente por dois motivos difíceis, né? O primeiro motivo aí que a gente deu uma parada no canal aí só para todo mundo entender é por causa da questão do próprio vídeo do YouTube, que geralmente quando você usava cenas, né, eu estava trabalhando com aquela ideia de trabalhar filmes, etc. Por trabalhar filmes e outras questões e usar algumas cenas, geralmente o YouTube travava, então estava me dando um trabalho bem grande em relação ao canal. Por isso eu dei uma paradinha por causa do excesso de serviço, né? O segundo motivo aí da volta do canal aí é importante, é porque muita gente pediu e também porque, infelizmente, né, um motivo ruim, a gente está rolando essa guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, e eu queria destacar como que esse contexto de Rússia e Ucrânia ele pode estar presente no seu texto, na sua redação, infelizmente, né? Mas como que isso pode estar presente. Então, na aula de hoje, a ideia é a gente trabalhar com um tema ali sobre terrorismo, né? E como que esse impacto do terrorismo, dessa violência, pode afetar diretamente o seu cotidiano. A ideia é essa, trabalhar terrorismo, desumanização e como que isso afeta o seu cotidiano, beleza? Vamos lá, solta o likezinho aí que a gente vai começar agora uma aulinha, né? Uma ideia aí para a gente discutir essa questão da Rússia e Ucrânia, beleza? Tamo junto, vamos lá. Bem, galera, o primeiro ponto aí que eu acho que a gente deve pensar em relação à questão da Rússia e da Ucrânia, já que a gente está falando de terrorismo, e baseado no professor Reginaldo Nassi, é a gente entender o que é terrorismo, né? E o terrorismo, desde a época da Revolução Francesa, passando pelo próprio nazismo, no mundo contemporâneo, é quando você usa o medo e os traumas psicológicos para conseguir um elemento político, para conseguir uma vontade política de determinado líder, né? Isso aconteceu, por exemplo, na queda da Bastilha, né? E a queda da Bastilha era para amedrontar, é quando o terceiro estado quer amedrontar o rei, e aí vai usar como perspectiva o terrorismo. Isso aconteceu, por exemplo, no nazismo, né? Tinha perseguição aos judeus, a morte aos judeus, que também era utilizado como terrorismo e amedrontava as outras pessoas, ou na própria Guerra Civil Espanhola. Mas o século XX, além do nazismo, ele é marcado pelo lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E nesse sentido, né, pensando do ponto de vista da Guerra Fria, nós temos um ambiente de terror nuclear que marca 1945 até 1991, e nesse intervalo de terror nuclear, nós tivemos 4 episódios que foram muito tensos exatamente nesse período de Guerra Fria, né? Tivemos vários, mas 4 com destaque, né, que parecia que a lei de Murphy ia acontecer. Quando uma coisa tem que dar errado, mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Clima muito parecido com o da atualidade, né, com o caso da Rússia e da Ucrânia. Os 4 episódios são a Guerra da Coreia, 1950-53, a gente tem a crise dos mísseis, né, logo depois da Revolução Cubana em 62, a gente tem a Guerra do Vietnã, nos 60 e anos 70, né, longa guerra ali de 20 anos, e a gente tem a Guerra do Afeganistão. São 4 grandes episódios que o clima de tensão parecia acontecer, Guerra do Afeganistão, já ali por volta ali de 1979, 80 ali, quando inclusive os Estados Unidos contou com o apoio de Bin Laden, né, para derrubar os grupos que estavam associados à União Soviética. Então, esse clima de terror e esse terrorismo marcou a própria história da União Soviética e a própria história da Guerra Fria. E nesse sentido, por causa dessas marcas do terrorismo, o que acontecia na região específica da antiga União Soviética, da qual a Ucrânia, Crimeia, Chechênia faziam parte, é que você tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas você tinha o que a gente chama de russificação. A Rússia acabava tendo um predomínio muito grande sobre as outras repúblicas, entre elas, por exemplo, a própria Ucrânia, a própria Crimeia ou a própria Chechênia. E após o fim da União Soviética, em 1991, desagregação da União Soviética, esses países se tornaram independentes e estabeleceram relações comerciais com outros países, como com os Estados Unidos, né, por vezes até com a própria China, outros países do leste europeu, mas principalmente Estados Unidos e países do leste europeu e da União Europeia. Esse grupo acabava incomodando demais a Rússia e, por incomodar demais a Rússia, esses incômodos faziam com que as relações diplomáticas e comerciais entre Rússia e Ucrânia elas fossem ficando cada vez mais difíceis pós a sua independência. E isso vai acabar acarretando, né, nesses ataques que estão sendo cometidos agora pelo Putin em relação à Ucrânia e que aterrorizam o mundo. E através desse terror, inclusive atualmente nuclear, de ameaças de ataque nuclear, né, tem até a música lá, Bombas de Nêutron, Não Foi Deus Quem Fez, né, que é do Capital Inicial, você percebe que essas ameaças de ataque nuclear movimentam toda a economia. E, por sua vez, por outro lado, o bloqueio econômico que é feito pelos Estados Unidos também prejudica a economia russa. Então, o que a gente percebe, e é peculiar dessa guerra, né, em relação às redes sociais, né, e quando a gente pensa nas redes sociais, é que as pessoas estão mais preocupadas com história, com geografia, com entender o conflito, mas talvez de uma forma um pouco mais desumana, parecendo que a guerra é um videogame. Né, e algumas pessoas assistem até e acham legal o lançamento de mísseis. E você ocorre, já vem ocorrendo não só por essa guerra, um processo de desumanização do mundo, de banalização
da própria violência e desumanização do mundo, que está associada ao uso dos meios de comunicação. Então, boa parte das pessoas estão utilizando esses meios de comunicação para falar sobre a guerra, para ganhar seguidor, para falar sobre a guerra, para ganhar adeptos, para ganhar likes. E, na verdade, essa perspectiva de ganhar seguidor, de ganhar likes, por vezes desumaniza o próprio conflito e as pessoas esquecem que tem pessoas, que tem famílias, né, que estão sofrendo muito, apesar das imagens, mas parece que as imagens nos distanciam da própria guerra, né? E aí, a grande questão, que é a proposta de hoje, é pensar como que esse processo de terrorismo e desumanização ele poderia estar presente dentro do seu texto, né? Eu vou dar um exemplo aqui que você poderia destacar, né? Um exemplo que daqui a pouco a gente vai fazer uma introdução, para vocês pensarem sobre isso. Você colocar, ó, desde 1945, com o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, o terror nuclear marcou o cotidiano das pessoas no mundo. Se você coloca uma frase dessa, por exemplo, na introdução, você tem uma possibilidade muito grande de trabalhar agora ou com o entretanto, que seria a tese e antítese, que a gente vai desenvolver depois, ou com outros aspectos importantes. Vamos supor, entretanto, você coloca, ponto. Entretanto, né, após a Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, apareceu exatamente para reduzir as possibilidades de agressões e de desumanização do mundo. Ponto. Aí você colocou um problema, que é exatamente o terror nuclear, e depois você coloca a antítese, que é exatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ponto. Logo, né, as questões associadas ao terrorismo e a violência, né, que marcam o cotidiano do mundo na atualidade, com o problema com a guerra entre Rússia e Ucrânia, devem ser reduzidos, né, e deve ser reiterado o respeito à declaração supracitada. Nesse exemplo breve aqui, só para você entender, você trabalharia numa introdução exatamente com a questão da guerra, e no próximo vídeo, os vídeos vão ser sempre curtos nessa volta do canal, a gente vai trabalhar uma introdução ali feita matematicamente para você conseguir entender como é que você desenvolveria, viu? Acompanhe o próximo vídeo aí, tamo junto, qualquer coisa pode colocar dúvida aí, que nós vamos fazer vídeo de acordo com seus interesses, beleza? Tamo junto, abraço, galera.